Agorafobia. O que é? O que caracteriza? Como se dá o diagnóstico? Então, vamos entender sobre agorafobia nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, sou Marco Araújo, médico, criador do método DMA, com mais de 10 anos de experiência em processos diagnósticos em saúde. Então, vou explicar para você sobre agorafobia, né? E para isso, nada melhor do que utilizar o nosso DSM, o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Então, conversando aqui sobre agorafobia, vamos então entender mais sobre os critérios. Critério A: medo ou ansiedade marcantes, né? A gente sabe que, como estamos dentro de uma síndrome ansiosa, a gente vai ter medo ou ansiedade acerca de duas ou mais das seguintes, né, situações. Então, eu tenho que ter em pelo menos duas. Então, quando a gente está falando, eu vou até mudar a cor, né? Quando a gente está falando sobre agorafobia, eu tenho questões relacionadas à ansiedade, mas em pelo menos duas situações distintas. Por exemplo, uso de transporte público. Então, automóveis, ônibus, trens, navios, aviões. Permanecer em espaços abertos, como por exemplo, em áreas de estacionamentos, mercados, pontes. Permanecer em locais fechados, lojas, teatros, cinemas, em uma fila ou ficar no meio de uma multidão e sair de casa sozinho. Ou seja, perceba que não é apenas em locais, ou seja, só pelo fato de você pensar em sair de casa sozinho, você já pode ter, né, algum tipo de sintoma relacionado. Então, é muito importante que você entenda que esse medo ele tem que estar em pelo menos duas ou mais dessas situações, certo? E dessas cinco situações, perceba que eu posso ter um transporte público, um espaço aberto ou mesmo um espaço fechado, uma fila, né, uma multidão ou sair de casa sozinho. Eu tenho que ter pelo menos duas dessas, porque senão fica algo muito específico e a gente pode pensar em outro tipo de transtorno. Critério B: o indivíduo ele tem medo ou evita essas situações devido a pensamentos que pode ser difícil escapar. Então ele tem muito esse tipo de pensamento, ou de que o auxílio pode não estar disponível, no caso de desenvolvimento de sintomas do tipo pânico ou outros sintomas incapacitantes ou constrangedores. Por exemplo, medo de cair, né? Então, o idoso, como ele tem essa vulnerabilidade maior, ele pode ficar receoso por essas questões, medo de ter incontinência, né? Então, e acabar tendo esse mal-estar, esse incômodo associado. Ou seja, a pessoa pode ter medo ou acabar evitando, né, situações relacionadas, situações de exposição, onde pode ser que ele tenha alguma sintomatologia e não consiga, né, melhorar, sair dali. Critério C: as situações agorafóbicas quase sempre promovem medo ou ansiedade, certo? Ou seja, em geral, né, quando a gente coloca quase sempre, a gente está falando que, obviamente, tem algumas situações que pode não ter o medo, pode não ter a ansiedade associado, mas ter os sintomas evitativos ou algum tipo de desconforto. Mas, em geral, eles têm esses sintomas. As situações agorafóbicas são ativamente evitadas. Então, a evitação é algo característico de uma síndrome ansiosa. Requerem a presença de uma companhia ou são suportadas com imenso, né, intenso medo ou ansiedade. Ou seja, ou eu evito aquela situação, ou se eu for exposto, aquilo me traz um mal-estar muito grande. Critério é: o medo ou ansiedade, ele é desproporcional. Então, quando a gente está falando, né, eu vou ficar em uma multidão, é normal, é esperado que você tenha ansiedade. Agora, se os sintomas ansiosos eles são muito grandes, desproporcionais
aquilo. Ou você está em uma fila, ou está em um local aberto, ou mesmo em um local fechado, né, como um teatro, ou mesmo de sair de casa sozinho. Então, tudo isso são situações onde os sintomas, no geral, eles são ampliados, desproporcionais. O medo, ansiedade ou esquiva, ele é persistente. Então, isso aqui você vai perceber ao longo do acompanhamento a necessidade de entender e não apenas decorar, você vai fazendo sentido, né, os critérios. Geralmente, né, durando mais de 6 meses, certo? Então, não é, eu não me sinto bem na multidão, aconteceu algo comigo e tem 2 semanas que eu não estou mais me expondo como eu fazia antes, né? A gente tem que esperar por um certo período que pode ser só um processo de adaptação a um evento estressor, por exemplo. Critério G. O medo, ansiedade ou esquiva causa sofrimento, ou seja, não é qualquer tipo de medo, não é qualquer tipo de ansiedade. É algo que traga sofrimento ou prejuízo no funcionamento da pessoa, seja pessoal, profissional ou em outras áreas importantes da vida dele. Critério H. Se outra condição médica, então aqui entram os diagnósticos diferenciais, então você tem que pesquisar por outras condições médicas que possam justificar a sintomatologia, certo? E, se tiver presente, é claramente excessiva, né, a preocupação relacionada àquele tipo de sintoma. O medo, ansiedade ou esquiva, né, o critério I, não é mais bem explicado pelos sintomas de outro transtorno mental. Então, é muito importante que você tenha uma boa prática dentro do diagnóstico diferencial dos transtornos mentais. Então, aqui a gente está falando de um recorte, né, da agorafobia, de um transtorno específico, mas dentro desse processo, quando a gente faz a avaliação, né, psicopatológica, a entrevista clínica, a gente tem que ir separando, né? É uma síndrome ansiosa, é uma síndrome depressiva, como a gente faz essa avaliação. Então, tudo isso é importante. E aqui dentro do critério, ele traz isso muito claro, a importância do diagnóstico diferencial. Por exemplo, os sintomas não estão restritos, né, como na fobia específica, certo? Tipo situacional, não envolvem outras situações, como transtorno de ansiedade social, e não estão relacionadas exclusivamente a obsessões, né, como acontece no toque, percepção de defeitos ou falhas na aparência física, como o transtorno dismórfico corporal, né? Então, aí você vai ter que ter uma familiaridade e uma praticidade na hora dessa diferenciação. Ou medo de separação, como no transtorno de ansiedade de separação, certo? E ele traz uma nota que a agorafobia é diagnosticada independentemente da presença de transtorno de pânico, certo? Eu não preciso ter o transtorno de pânico para eu pensar numa agorafobia. Se a apresentação de um indivíduo satisfaz os critérios para transtorno de pânico e agorafobia, ambos os diagnósticos devem ser dados. Ou seja, você pode ter as duas coisas, né, no teu paciente, tanto o transtorno de pânico quanto a agorafobia. Você faz essa avaliação independente e, se preencher critério para ambos, você pode dar esse tipo de diagnóstico, certo? Então, nesse sentido, é muito importante que você tenha em mente como se dá o processo de avaliação diagnóstica em saúde mental. Por quê? Quando o paciente vem para você e ele tem todos esses transtornos, aqui eu elenquei, né, os transtornos que estão descritos no DSM, você vai perceber a grande quantidade que existe, certo? Então, ou seja, como você vai estar fazendo essa avaliação? Por onde começa, né? O paciente chegou, tudo bem, ele tem um quadro agorafóbico, né? Certo. Fechei o diagnóstico de agorafobia, mas como eu vou investigar outros transtornos? Em que sequência? Como a gente vai estar fazendo isso? Se você quiser se aprofundar, né, e aprender como eu consegui pegar todos esses transtornos e simplificar de maneira objetiva, de maneira prática, na matriz DMA que está dentro do meu método DMA, você pode, né, conhecer o meu curso DSM Diagnóstico Ágil, onde você não precisa decorar, né, o DSM. Eu trago todas as bases teórico-práticas
para a aplicação. Então, tem uma aula completa aqui no canal. Você pode estar pesquisando por matriz DMA, que você vai estar encontrando ela para aplicação na tua prática clínica. Você entender como a gente pode pegar o DSM e simplificar, né, em um único gatilho mental para a nossa prática clínica. Caso você queira conhecer mais, se aprofundar no processo de avaliação diagnóstica, né? Você tem aqui a ementa do curso, você pode pausar o vídeo, olhar com mais tranquilidade, né? Tem a garantia incondicional de 7 dias, todas as aulas já estão gravadas. E quanto a esse vídeo, eu espero que tenha sido proveitoso para você. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma atualização, nenhuma aula minha. E fico muito feliz com a sua participação e o seu feedback sempre é muito importante. No mais, um abraço e nos vemos na próxima aula.